Ele começou jogando futsal no Fluminense. O pai dele era sócio do Fluminense, Fluminense Clube de Elite do Rio de Janeiro. Ele, como bom carioca, com certo privilégio, estudava e jogava futsal. Jogava muita bola, né? Jogava muito bem. Era bom realmente. Mas ele não era dos mais disciplinados, não. Tanto que arrumou uma série de confusões, largou tudo, aquilo não estava dando dinheiro, foi para a faculdade, imagine, ele fazia processamento de dados, até que alguém esperto falou: "Ô, esse cara tem que jogar bola." Aí foi fazer um teste no Flamengo e deitou e rolou. Foi muito bem. Só que lá tinha um cara chamado Justric, que não gostava de futebol arte, como era o jeito dele, um canhoto de uma habilidade espantosa. Ele brigou com o Justric brigava com todo mundo e ele também topava uma briga. E aí ele foi embora para a Bahia, Vitória da Bahia, e lá surge o genial Mário Sérgio, nosso homenageado de hoje. Ele era tão bom, isso não é novidade para ninguém, que ele tocava a bola de um lado e olhava para o outro, daí ganhou o apelido de Vesgo, de tão craque que ele era. A estreia do Mário Sérgio no Bahia, ele estava no banco de reservas, muito jovenzinho, o jogo era contra o Santos. E aí, faltando alguns minutos para acabar o jogo, ele entra na partida e na primeira bola ele dá um toquinho, porque vinha vindo um jogador do Santos e mete um chapéu. E aí ele contava entre risos e timidez. Caramba, quando eu olhei e rezei para não ser, mas era. O primeiro ato do Mário Sérgio do Bahia foi dar um chapéu no Pelé. E aí ele pediu desculpas, o rei olhou, mas reconheceu que ele era talentoso demais. Fez um trio ofensivo com André Catimba e com Osni, nossa, impressionou todo mundo. Vitória cresceu demais, virou um timaço com o Mário Sérgio e os seus companheiros, mas era fácil jogar com ele. E aí ele foi para a máquina do Fluminense de Francisco Horta, voltou para as origens e lá, meu Deus do céu, jogava com Rivelino, jogava com tanta gente hábil, com Manfrini, com tantos jogadores de alto nível, tecnicamente falando, que acabou se consagrando como um dos times históricos do Fluminense. Mas o Mário Sérgio não tinha sossego. Na festa de comemoração do título, ele pega Francisco Horta, um juiz de direito, um homem respeitado, um dirigente que estava revolucionando o país com o troca-troca, e puxa o homem para debaixo do chuveiro. Não dá, né? Aí todo mundo deu risada, mas ali acabou o espaço do Mário Sérgio no Fluminense. Foi para o Botafogo, e aí ficou lá um tempo, depois jogou um pouquinho no Rosário Central, mas a família não quis ir junto, ele também não se adaptou, voltou. E aí, no São Paulo, ele viveu momentos de muito brilho. E depois foi para o Palmeiras, onde também, um monte de polêmicas e tal, ele fez muito sucesso. Só que chegou um momento que o Mário já não era mais o mesmo. Voltou para o futebol baiano, para jogar no Bahia, e tem que ser o Mário Sérgio, né? Parou a carreira no intervalo de jogo. No primeiro tempo ele fez um grande jogo, foi para o intervalo, quando o pessoal desceu, o Mário Sérgio já estava com banho tomado, perfumadinho, e falou: acabou a minha carreira. Do primeiro para o segundo tempo, foi assim que ele acabou a carreira. E aí virou um baita de um treinador de futebol. Ele era muito bom, tinha boas ideias, tinha alguns perrengues fortes com o Tele Santana, que não gostava do jeito dele jogar, e ele respondia, batia de lá, batia de cá. Depois foi comentarista, tive a alegria de conviver com o Mário Sérgio, e era muito divertido, gostava de perturbar todo mundo, não deixava ninguém quieto. E foi como comentarista aí, comentarista, treinador, comentarista, treinador. Teve uma vez como treinador que todo mundo estava contrariado com a ausência de 2 jogadores no mesmo time, que o Mário entendia que não podiam jogar juntos. O que ele fez? Escalou o time do jeito que todo mundo queria. Tomou um totó no primeiro tempo, no intervalo, e falou: ó, vocês viram a bobagem que vocês queriam? Agora eu vou fazer o meu time. E virou o jogo. Esse era Mário Sérgio. Mas foi como comentarista que veio a fatalidade. Ele estava na Fox, ficou muito contrariado quando foi escalado para fazer a final do time da Chapecoense lá contra o Atlético Nacional de Medellín. Chegou a dizer para a mulher dele que ele não iria mais seguir na Fox, embora tivesse contrato por mais algum tempo, porque ele estava recebendo escalas que ele não gostava. Então aquela seria a última participação dele na Fox. Não chegou a acontecer. Infelizmente aconteceu aquele triste momento no avião da Chapecoense, o Mário estava lá como jornalista, foi trabalhar, e infelizmente perdemos
um jogador tão alegre, tão maravilhoso, tão querido, que não titubeava em puxar o revólver se alguém enchesse o saco dele, como a torcida do São Paulo fez no jogo em São José dos Campos. Puxou o revólver e atirou em todo mundo, ganhando do Silvio Luiz o apelido de Cisco Kid. Mário Sérgio. Que saudade do nosso querido amigo Mário Sérgio. Ele, ao mesmo tempo que era briguento, era engraçado, era revolucionário e jogava um futebol espetacular. Com muita honra, com muito carinho, com o coração ao lado e com muita saudade, eu coloco o Mário Sérgio no panteão dos deuses da bola.